Bom dia, bom dia! Chegamos aqui no dia 30 de julho de 2026. Estamos ao vivo para a maratona da leitura da Bíblia capa a capa e hoje é o número 152. Estamos aqui no dia 152 e a nossa leitura será em 1 Reis 11 e 12, 2 Coríntios 3, Provérbios 30 e Salmos 2. Então, vamos iniciar com uma oração e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, clamo a Ti pelo sangue poderoso de Jesus, agradeço por esse dia, por esse amanhecer, por essa quinta-feira, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem realmente abençoado, Senhor. O Senhor tem guiado os nossos passos, Senhor. Eu só tenho que agradecer. Agradeço por tudo, pelas pessoas que estarão assistindo, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada uma, transformando a vida dessas pessoas para que conheçam o reino de Deus. Ó Senhor, nos dê entendimento na leitura da Tua palavra nesse momento. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, amém, né? E aí nós vamos aqui para 1 Reis 11, capítulo 1. Salomão afasta-se de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito, mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 70 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para os deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração com todas as suas mulheres estrangeiras, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos, por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Estamos lendo 1 Reis 11, versículo 14, os inimigos de Salomão. O Senhor Deus fez com que Hadade se virasse contra Salomão. Hadade era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadade e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadade ainda era menino.
Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o Faraó, rei daquele país. Este deu a Hadade um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu a comida. Hadade ganhou a amizade do rei e ele lhe deu sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadade deu à luz a um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha do palácio onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: deixe que eu volte para minha terra. E o rei disse: por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? E por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. Então Hadade voltou para a sua terra e, como rei de Edom foi um mau e feroz inimigo de Israel, Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer de Zoba, e tinha se tornado o chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles fizeram o rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. A promessa de Deus a Jeroboão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Então, essa história de revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando ao lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz, o Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território da tribo de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fica com 10 pedaços, porque o Senhor Deus de Israel está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis, as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver, e eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi, que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho do Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja rei de Israel e, como fiz com Davi, certamente farei com seus descendentes, governe depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou em Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão.
1 Reis, capítulo 11, versículo 41, a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, e os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém, como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Amém? Aqui nós vamos para 1 Reis, capítulo 12. Versículo 1, a revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazer o rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. E o povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão, e eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem aqui há 3 dias e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora, e aí o rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? E eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está me pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? E eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, com os jovens, como os jovens haviam aconselhado. E ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. Assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles mataram a pedrada. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles os convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. 1 Reis 12, versículo 21. A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu com 80.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte e de Israel e ser rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataque os seus próprios irmãos, o povo de Israel, voltem todos para casa. Se tudo acontecer assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa.
1 Reis 12, versículo 25. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas as cidades de Siquém na região montanhosa de Efraim e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel e então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá. Eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. O povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para o sacerdote homens que não eram da tribo de Levi. A adoração em Betel é condenada. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifício aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando festa que havia criado para o povo de Israel. Amém? Encerramos aqui a leitura de 1 Reis, capítulo 11 e 12. E nós vamos aqui então para 2 Coríntios 3. A nova aliança, versículo 1. Quando dizemos isto, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita ao nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Quem tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória daquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas.
O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos agora para o devocional, que é o livro de Salmos. E os Salmos hoje é o Salmos de número 2. Então, a gente leu 150 capítulos de Salmos e a gente está começando no devocional o número 2, ou seja, são 152 dias que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. Salmos 2. Rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos são tão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. E ele diz: já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião o meu nome santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça que eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Amém? Aqui então nós fizemos a leitura de Salmos 2, o rei escolhido por Deus, do nosso devocional. E nós vamos agora para Provérbios, né? E hoje é dia 30, então nós vamos ler Provérbios 30. O Provérbios 30 tem 33 versículos. Dizem que esse Provérbios aqui realmente foi feito aí, ou foi escrito pelo rei Agur, né? Acho que é um dos versículos, ou um dos capítulos que ele realmente escreveu, né? Então, esse é o que o pessoal comenta. Mas nós vamos aqui para ler, então, Provérbios 30, hoje dia 30, as palavras de Agur. São essas palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Sou mais animal do que gente, não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio, eu não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração. Provérbios 30, versículo 7. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Outros provérbios. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham aos outros com desprezo. Há pessoas que ganham
a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam Me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há 4 animais que são pequenos para muitos, são pequenos, mas muito espertos. As formigas que são fracas, mas ajuntam a comida no verão. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas pode ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada; o bode, o galo, que anda de peito erguido; e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva dá briga. Amém? Então aqui nós fizemos a leitura de 33 versículos do capítulo 30 de Provérbios, e o versículo que eu marquei aqui é o versículo de número 5. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Amém? Cerramos aqui então essa leitura de número 152. Agradeço aí a presença das pessoas que estarão visitando, vendo depois, e que deu toque no seu coração. Feche os olhos, nós vamos aqui então entregar esse período. A te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem sido bom todos os dias. O Senhor tem nos ouvido as nossas palavras, as nossas preces, a nossa leitura da tua palavra, da Bíblia capa a capa. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado já por esse dia, que o Senhor possa estar já tocando em nossos corações, que o Senhor possa dando livramento nessa viagem de retorno para a minha sede, que o Senhor possa estar junto com seus anjos. Fica com todos, Senhor, que estarão vendo, e que o Senhor possa estar abençoando. Eu agradeço assim em nome do teu Filho amado. Amém. Amém, pessoal? Então, que Deus abençoe. E lembrando que se inscreva lá no canal do YouTube Agrofocalização. Tenho deixado lá também gravado e postado a nossa leitura da Bíblia capa a capa. Amém?